Salve, amigos do canal, tudo bom? Hoje é sexta-feira e aqui é dia também de informações, sim senhor. Sinta-se em casa, me acompanhe até o final deste vídeo e fique por dentro das principais notícias do dia do Vascão. O Vascão que se classificou entre trancos e barrancos ontem pela Copa do Brasil e agora vai buscar corrigir os erros para enfrentar o Nova Iguaçu no domingo para mais de 50 mil cruzmaltinos no Maracanã. Dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo e ó, vamos em frente. Bom, vamos então falar do Vasco que tomou um grande susto ontem à noite em São Januário, quando levou a virada do Água Santa nos minutos finais, mas teve aí a sua redenção após aquele gol salvador do Piton, né? E consequentemente em seguida o triunfo nos pênaltis, onde alcançou aí 100% das cobranças. A vitória foi muito festejada, claro, pelos torcedores e por todos dentro do grupo. Mas essa situação serviu como uma experiência e um aprendizado em que os jogadores não podem deixar abaixar o ritmo da partida. Pelo menos esse é o entendimento, de não se acomodarem mais. Emiliano e o Ramon Dias não gostaram nada do que viram e agora tentam, entre hoje e sábado, acertar aí os ponteiros da equipe visando o duelo contra o Nova Iguaçu pelas semifinais do Campeonato Carioca. Há uma boa possibilidade, inclusive, do time sofrer mudanças, principalmente no setor defensivo, né, onde o desequilíbrio foi gritante. Não estão descartadas essas mudanças e o Ramon avalia aí, então, alterações na zaga e na volância, que deixaram muito a desejar. O primeiro tempo, diante do Água Santa, foi bem elogiado pela comissão técnica, que viu um time com postura, sabendo controlar a bola, se posicionar, combater e ser cirúrgico lá na frente. Porém, o segundo tempo, após aquele gol tomado nos acréscimos do primeiro, teve uma atuação lamentável por parte da equipe do Ramon Dias, né? Desconcentrada, desorganizada, caindo fácil na pilha dos paulistas e dando aí muitos espaços para o adversário criar jogadas. Enfim, o Vasco conviveu com dois extremos. Teve o seu melhor primeiro tempo do ano e o seu pior segundo tempo da temporada. E na visão da comissão técnica, esse desequilíbrio tem que ser corrigido quanto antes, imediatamente, para evitar novas surpresas. É bem verdade que a falta de mais peças de qualidade incidem diretamente aí numa tentativa de reorganização. Mas enquanto essas peças não chegam, o Ramon vem tentando extrair aí, é obrigado a extrair ao máximo a potencialidade dos seus jogadores. E a gente vê o profissionalismo e o nível de exigência da comissão técnica quando a gente percebe aí que o Ramon Dias não demonstrou nenhuma comemoração após o Vasco se classificar nos pênaltis. Os que estavam lá puderam conferir de perto que o treinador partiu para o vestiário com um semblante sério e sem festejar muito. Pois como revelou Emiliano Dias ontem na coletiva, a dupla não gostou de ganhar daquela forma. Eles queriam sair de lá com a vitória e uma atuação digna do trabalho que está sendo desenvolvido. Com isso, houve sim essa cara mais fechada para a situação. E eu acho que isso é ótimo mesmo. A mentalidade tem que ser essa. O Vasco não pode se apequenar e admitir, sofrer como sofreu ontem diante de um adversário pouco qualificado, digamos assim, né? Tá certo o Ramon e o Emiliano cobrarem esse grupo, pois mesmo aí com lacunas visíveis, esse elenco era obrigado a render melhor no jogo de ontem. Havia toda uma atmosfera a favor e a sequência dos resultados também, que permitiram, né, ter confiança no trabalho. E para essa partida, o treinador ganhou um reforço de última hora e que já tem condições de jogo, viu? Trata-se do atacante Cleiton Silva, contratado recentemente junto ao Casa Pia de Portugal. O Cleiton foi oficializado hoje à tarde pelo clube e chega ao Vasco num contrato até 2028. O Vasco está sim adquirindo o jogador, como eu informei aqui anteriormente. Se ele vai ser escalado, caberá ao Ramon Dias. Pelo que a gente conhece do Ramon, o jogador deve ser introduzido aos poucos nos jogos, né? E possivelmente deve ficar como opção aí para o decorrer do jogo. Hoje o Watson ganhou a titularidade como parceiro do Verratti e segue mantido, apesar do Ramon ainda ver com bons olhos o David. Lembrando que o Cleiton atua com mais qualidade, né? Como centroavante, aquele homem-gol, posição que hoje é do Verratti, mas não está descartado aí a sua utilização como um segundo homem, assim, de área. E por falar em reforço, ontem encerrou aí a primeira janela de transferências internacionais e agora, oficialmente, só em julho mesmo, caso o Vasco volte ao mercado e tente aí contratações de jogadores a nível estrangeiro. Lembrando duas coisas,
ainda podem chegar mais jogadores de fora, desde que esses atletas tenham ficado livres aí no mercado até ontem. E o mercado interno ainda podem aí ocorrer transferências de acordo com uma regra da CBF. Até atletas que jogaram os torneios estaduais podem se transferir sim para outros clubes entre os dias 1º e 19 de abril. Então é como se fosse aí uma janela extra, diga-se de passagem. Depois disso, só a partir de 10 de julho mesmo, né, quando abre aí a segunda janela internacional também de transferência. E como eu falei ontem, o Vasco está precisando sim se reforçar. Todas essas oscilações aí são consequência também dessa falta de peças. Aí o Ramon não é mágico, né? Erra como qualquer ser humano, mas precisa também de jogadores, né? De material humano para tocar aí um trabalho sem sustos. Bom, vamos agora falar rapidamente da Laranja da Baixada, o Nova Iguaçu, adversário do Vasco no próximo domingo, que faz aí uma campanha surpreendente no Campeonato Carioca, onde conquistou o 2º lugar da Taça Guanabara. Por lá, o sentimento é de muita confiança para encarar o Vasco, mesmo com o estádio abarrotado de vascaínos. O time tem a vantagem de 2 resultados iguais e não pretende mudar o esquema que vem adotando em campo e dando certo. A esperança é que o atacante Carlinhos, que inclusive já recebeu uma sondagem do Vasco, né, seja aí a grande peça dessa engrenagem. Ele é um dos artilheiros do Carioca, com 8 gols, e vem aí sendo decisivo nos clássicos e nos últimos jogos. O trabalho do seu treinador também, o Carlos Vitor, vem dando liga, e por isso há uma confiança, um otimismo de que o Nova Iguaçu possa mostrar em campo aí o porquê de estar numa semifinal do Carioca. Uma classificação inédita para a final é o que está guiando esse grupo. Aliás, ontem, tanto o técnico Carlos Vitor como o atacante Carlinhos foram entrevistados, né, participaram do programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro pela TV Bandeirantes e falaram aí das suas expectativas para encarar o Vasco nessa semifinal. Eu fiz um recorte e estou colocando aí o áudio para vocês. Ouça aí. A gente tá muito feliz, né, e motivado para esse jogo, porque é um jogo de suma importância para a gente, né, onde vai ser o divisor de águas e onde a gente quer chegar, que é a final. Então, lógico que cada jogo é uma história, né, diferente. Então, que vença o melhor e vamos para cima do Vasco com tudo. A gente sabe que é um jogo realmente de grande dificuldade em ambas as equipes, mas a gente sabe que o momento ao qual nós vivemos hoje é um momento muito, muito tranquilo. Nós estamos bem psicologicamente, estamos bem taticamente, estamos bem fisicamente. E para mim o ponto preponderante nisso tudo é a humildade que os jogadores têm. Os jogadores estão muito focados, né, naquilo que realmente querem conquistar, porque você consegue fazer o que você conseguiu, ter esse triunfo e chegar a uma semifinal. Eu acho que ambas as equipes merecem respeito. Beleza. Você pode conhecer a situação do Vasco, pode saber um pouquinho mais sobre o Nova Iguaçu. E amanhã a gente está de volta aqui para detalhar muito mais desse jogo, focar esse jogo. Amanhã vai ter o último coletivo apronto do Vasco. E a gente deve ter surpresas aí na escalação aí, mudanças. O Ramon Dias deve dar uma chacoalhada nesse elenco aí para tentar aí fazer com que a seriedade impere no domingo e o Vasco volte aí a atuar de forma digna e possa mostrar um futebol resistente, né, intenso durante 90 minutos. Tô ficando por aqui. Se quiser deixar algum comentário no vídeo, eu agradeço. Um grande abraço e até lá!